Está preparado para ouvir a poderosa palavra do Senhor? Quero convidar aqui nosso irmão, amigo, Maicon Bruno. Nós temos a honra de tê-los aqui na Igreja Carisma de Campos. Ele vem acompanhado da sua esposa, glória a Deus. Deus abençoe essa família. Vamos orar, queridos, por essa família, amém? Coloca o teu pensamento em Deus. Começa a abençoar a vida dessa família. Em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos diante do teu altar o teu servo. Senhor, faz o que te apraz, faz de acordo com a tua vontade, do seu jeito. Pai, usa a boca do teu filho mais uma vez, com unção, com dependência do teu Espírito Santo. Senhor, que ele seja um porta-voz daquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, estamos todos nós atentos à tua voz, através da vida do teu servo. Pai, abençoa a sua família, abençoe, Senhor, todos os seus projetos, que sejam os projetos do Senhor, que sejam os sonhos do Senhor. Nós abençoamos essa família, sobre ela está a tua mão, a tua graça, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, glória a Deus. Te abençoe, filhão. Glória a Jesus, glória a Deus, amém, oh glória a Jesus. Meus irmãos, muito boa noite a todos. Quero cumprimentar os irmãos que aqui estão, também os irmãos que estão aí em casa, meus amigos de trabalho que eu convidei, coloquei lá no grupo. Uma satisfação enorme estar aqui. Quero agradecer também aqui ao meu irmão, meu amigo, né? A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos, né? E para a glória do Senhor, hoje eu recebo esse convite do meu amigo, pastor Rafael. Pela amizade, a gente costuma... Rafael, né? A gente se conheceu como Rafael. Mas hoje eu queria dar aqui essa honra para você, meu irmão. Porque a gente tem que honrar quem o Senhor tem honrado, né? E eu glorifico o nome do Senhor porque não fui eu que te coloquei como pastor, foi Deus que te colocou como pastor. E aqui eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com os irmãos e de estar falando, né, conversando um pouquinho sobre um tema que é tão maravilhoso, que é a palavra do Senhor. Eu gosto muito de discutir, de conversar, quem me conhece sabe. Eu sempre gosto de colocar os pontos e tentar entender os pormenores das coisas, né, do trabalho, onde eu estou. Eu gosto de discutir muito. Mas não existe lugar melhor e tema mais prazeroso e gostoso e que enche o nosso coração de verdade, porque o conhecimento ele enche a necessidade aí da ciência, ele enche a necessidade do trabalho, do dia a dia, mas muito mais do que esse material, esse corpo aqui, esse sangue que corre dentro da minha veia, existe algo que tem sede e fome do Senhor. E eu creio, meu irmão, que na sua vida não é diferente. Talvez você está trabalhando, você está vivendo a sua vida nesse momento difícil que nós estamos passando, mas falta alguma coisa, né? Poxa, passou o dia, eu trabalhei, mas e aí? Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que o que falta é um amor que não pode ser medido, é um amor que não pode ser comparado, é um amor que deu a sua vida, que entregou a sua vida para morrer na cruz por mim e por você. E se hoje nós temos vida, se hoje nós temos a oportunidade de respirar, e se hoje nós temos a oportunidade de tomar o nosso banho e nos alimentarmos, e termos a nossa casa, e termos aquilo que temos, eu não sei o que você tem, mas se nós temos alguma coisa, se nós temos o nosso corpo, né? Porque eu converso com a minha esposa, o nosso corpo até é algo que a gente tem, porque chega uma hora que o corpo ele morre, mas
e vai ficar o quê? Vai ficar o nosso espírito, né? Então, eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Deus por estar aqui e para a gente poder discutir. Hoje a gente vai andar por vários versículos da Bíblia. Então eu te convido, você que está em casa aí, poder abrir sua Bíblia, está com a sua Bíblia aí perto de você. Se você não tem uma Bíblia, abre no celular que com certeza vai ter. E a gente vai ler alguns versículos aqui, irmãos. Eu vou pegar minha colinha aqui. Irmãos, e eu queria falar com vocês aqui hoje sobre um tema muito interessante que é a prova. Eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a prova. Aí você poderia pensar assim, poxa vida, Mike, mas você vai falar de prova. Já estou passando por tanta dificuldade, tanto problema, você ainda vai falar de prova para mim? Seria melhor você falar para mim de uma bênção, de uma vitória, de uma conquista. Você poderia falar de um prêmio, um presente, mas você vai falar de prova. Irmão, mas eu queria dizer para vocês que em qualquer lugar da vida, em qualquer momento, em qualquer situação que você tiver, sempre que você precisar de uma aprovação, o que você precisa é de uma prova. Para você ser aprovado, não adianta você ser aprovado sem que antes haja uma prova. É necessário uma prova. E eu glorifico o nome do Senhor porque a primeira palavra que meu amigo pastor Rafael, no início desse culto, quando ele começou a oração, que ele começou a tocar o violão e ele começou a oração, ele falou assim, Senhor, nos faz ser aprovados. E eu glorifico o nome do Senhor e na hora eu glorifico o nome do Senhor porque eu não tinha comentado nada com ele sobre isso. E para a glória do Senhor, é mais uma testificação desse texto, né, que nós iremos ler. Então eu gostaria de convidar você que está aí para abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Tiago, está lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 1 de Tiago, versículo número 12. Tiago, capítulo 1, versículo número 12, que é o primeiro texto que a gente vai ler, meus irmãos. Enquanto vocês estão abrindo aí esse versículo, eu queria comentar algo ainda nesse período introdutório aqui, sem querer me alongar demais, porque eu tenho esse problema, tá, Rafael? Eu começo a falar e quem me conhece sabe que eu vou falando e não quero falar mais do que aquilo que o Espírito Santo tem para falar nessa noite. Mas, meus irmãos, o que eu queria comentar aqui, e a gente está vivendo esse momento de pandemia, um momento difícil, um momento de isolamento social, um momento em que nós tivemos a necessidade, por um problema de saúde pública, nos enclausurar dentro das nossas casas, dentro dos apartamentos, e não temos interação social com o nosso amigo, com o nosso colega. Mas Deus tem me tocado muito no coração sobre uma palavra que isso, toda vez que eu converso com alguém, eu falo nisso, que é ovelha, que é pasto. Irmãos, a palavra do Senhor ela é cheia de parábolas e cheia de metáforas. E uma das parábolas e metáforas que a palavra nos mostra, que ela apresenta, que é ela apresentar o servo do Senhor, aquele que é o Filho de Deus, apresentar nós como servos do Senhor, você que reconhece ao Senhor, que você tem o Senhor no seu coração e você deseja servir a esse Deus maravilhoso, ele reconhece, ele nos compara com ovelhas, né? O Senhor ele nos faz ser comparados como ovelhas. E aí, você que talvez não conhece muito da Bíblia, mas você já ouviu falar, eu tenho certeza que você já ouviu falar do Salmo 23. E o Salmo 23, ele diz assim, lá no primeiro versículo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando ele diz assim, ele está comparando, o salmista ali, ele está se comparando a uma ovelha, né? E ao se comparar, então, com uma ovelha, nessa metáfora onde nós somos ovelhas, acho interessante que, e inclusive eu pedi minha esposa para poder estudar agora, vindo para cá, para a igreja, para a gente poder entender um pouquinho dessa relação da ovelha. E a ovelha, irmão, a ovelha ela precisa de pasto. Irmão, então você aí, se você não entendeu ainda, pega essa benção aí. Irmão, você precisa de pasto. Você precisa de alimento, meu irmão. E a palavra do Senhor, então, ela mostra que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, você aí nesse momento de pandemia, você nesse momento aí de isolamento social, eu convoco você, meu irmão, você que é ovelha, não podia deixar de falar isso aqui, irmão. Você que é ovelha, irmão,
vai para o pasto, vai para o pasto. Você precisa de pasto, a gente precisa de pasto, a gente precisa de alimento, a gente precisa de alimento fresco. E nesse estudo que a gente fez, a gente viu que todo dia a ovelha, é importante que a ovelha ela vá para a pastagem. Vá para a pastagem para ela se alimentar, porque senão ela vai ficar fraca, ela vai ficar debilitada. Então, irmão, pega essa bênção. E se você é ovelha, que é ovelha mesmo, não perde espaço para o pasto. E eu quero dizer para você, irmão, esse canal aqui no Facebook tem uma pastagem maravilhosa. Então, esteja sempre aqui presente, participe. Entre aí nas discussões, nas conversas, se tiver oportunidade, assim que tudo isso passar, esteja aqui com o nosso pastor Rafael, e eu tenho certeza que você vai encontrar um alimento fresco, saudável, um alimento que vai encher o seu coração daquilo que picanha nenhuma pode resolver. Tá certo, irmão? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, existem várias versões, né, meu irmão? Então eu vou ler aqui a minha versão, uma versão aqui mais atualizada que eu peguei, que é o seguinte: feliz a pessoa, ou bem-aventurado, de repente está assim na sua Bíblia, mas diz assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, então a palavra do Senhor, ela começa dizendo aqui, pensando na prova, né, que existe uma promessa. Existe então uma promessa. A promessa é de que serão felizes, ou seja, bem-aventurados, felizes, são aquelas pessoas que perseveram na aprovação. Por quê? Após elas terem sido aprovadas, porque o que é muito comum de acontecer, pessoal, e aí essa palavra perseverança, é por quê? Porque num processo de provação, é muito comum a pessoa desistir. Eu dou aula, né? Comecei a dar aula, tem 1 ano aí que eu estou dando aula, já dou aula há muito tempo, mas agora oficialmente dando aula. E é muito comum a gente encontrar pessoas, às vezes tem até um aluno meu aí me ouvindo. E é muito comum, então, a pessoa com medo da prova, ou temendo a prova, ou tendo dificuldade de como que vai ser a prova, ela pega e desiste. E eu quero dizer para você, irmão, é uma palavra que todo mundo fala isso aí direto, mas a verdade é essa. Existem muito... os desistentes, pessoal, é aquele povo que desistiu, aquele povo que não conseguiu perseverar, que não foi em frente. Agora, aqueles que perseveraram, aqueles que venceram, aqueles que foram até o final, eles foram vitoriosos. Aquele que desistiu antes, aquele que pensou que o gigante era muito grande, ele perdeu a batalha, mas aquele que foi, ele sabia quem ele servia, ele venceu a batalha. Então, meu irmão, e a palavra perseverança, e aí eu quero convidar vocês aí para a gente passar mais um versículo, que a gente vai abrir o nosso versículo, Romanos capítulo 5, versículo 4, para a gente... Esse Tiago 1,12 vai ser o nosso texto padrão, então a gente vai voltar nele algumas vezes. Mas a gente vai abrir aí em Romanos 5, 4, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 4. Na minha versão aqui, a palavra diz assim: e a paciência gera a perseverança. Não, desculpa. E a perseverança gera a experiência. E a experiência, a esperança. Irmãos, aqui a palavra, em algumas versões está paciência, em algumas versões está a palavra perseverança, né? Que a perseverança, ela gera essa experiência, a experiência, ela gera a esperança. E no versículo 5, continua assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, a perseverança, então, como diz aqui, ou a palavra paciência, o que ela traz? Ela traz a experiência, meu irmão. E o que eu costumo dizer, você que é servo do Senhor, você que conhece ao Senhor, a experiência é o que mais nos motiva, é o que nos faz estar na presença do Senhor. Porque muitos, irmãos, muitos vêm para a presença do Senhor, eles se colocam na presença do Senhor porque receberam uma bênção, porque comprou um carro novo, recebeu um presente,
ou até vem para a presença do Senhor porque é uma conquista aqui nesse mundo, uma conquista pessoal, secular, particular, né? Não há dificuldade quanto a isso, irmãos, mas a nossa vida na presença do Senhor, ela se dá pelas experiências. É através da sua experiência que você tem com Deus, só você e Deus. Não foi o pastor Rafael que comentou, ou não foi ninguém que falou, foi você e Deus. E essa experiência, quando você tem essa experiência, você e o Senhor, meu irmão, não vai ser dificuldade no ministério, não vai ser problema no seu trabalho que vai te fazer desviar da presença do Senhor e sair da presença do Senhor. Por quê? O que te trouxe para a presença do Senhor não foi uma promessa de um homem, de alguém. O que te trouxe para a presença do Senhor foi aquela experiência que você teve com Deus. Por quê, irmãos? Quando a gente fala em experiência com Deus, a gente tem que entender que o Senhor ele não está lá no céu, lá longe, distante de mim, de você. Ele não está longe. O Senhor ele está aqui. O Senhor ele se propõe a morar no meu coração e a cear comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e viverei e farei morada no seu coração. Então, irmãos, o Senhor ele quer uma relação de intimidade comigo e com você. E aí, então, irmãos, já que nós temos esse momento aí de essa perseverança, gerando essa experiência, e é essa experiência, meu irmão, que eu tenho a cada dia, é a experiência, meu irmão, que eu tenho quando eu estou passando ali por aquela prova, eu estou passando por aquela dificuldade, e eu vejo o Senhor me dando o livramento, o Senhor me dando o escape, o Senhor me dando a direção pelo caminho que eu tenho que andar. Senhor, caiu um raio aqui, eu consegui sair, veio outra dificuldade ali, eu me desviei, e veio outra situação, veio uma flecha, veio uma doença, veio alguma coisa, e eu permaneci firme. E por que eu permaneci firme? Porque a experiência que eu tive com o Senhor, essa experiência é o que me fez e o que me garantiu que, não, eu vou continuar aqui. Não existe lugar melhor para se estar, irmãos. Não existe lugar para melhor. Hoje eu poderia estar em qualquer outro lugar, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui falando sobre a palavra do Senhor. E eu não estou aqui como alguém que está ensinando, não, pelo contrário, eu estou aqui aprendendo também, porque eu paro e penso assim, Senhor, o Senhor está comigo, a dificuldade está sendo grande, está sendo a luta, a prova está sendo difícil, tem que fazer um monte de conta e eu não estou conseguindo fazer, mas o Senhor está comigo. O Senhor é quem me capacita, o Senhor é quem me ensina, é Ele que me faz encontrar o caminho nesse labirinto que a gente vive nesse mundo. Irmãos, o texto, então, lá de Tiago, que é o nosso texto referência, então ele falou que feliz é a pessoa que persevera na provação. Então, eu preciso perseverar. E quando eu persevero na provação, o que acontece é que eu estou criando e eu estou gerando experiências na minha vida. Toda vez que eu estou perseverando, então, em alguma coisa, ou seja, é preciso perseverar naquilo que é difícil. Porque perseverar naquilo que é fácil é muito tranquilo. Eu vou perseverar naquilo que está sendo legal? Não, é normal, é natural, você vai querer mais mesmo. Agora, perseverar na prova, irmão, perseverar na dificuldade é um pouco mais difícil. Agora, quando você tem aquilo que Romanos diz, que é a experiência da perseverança, meu irmão, você persevera, você continua. E aí, então, o texto aqui de Tiago vai continuar dizendo que... Vamos lá no Tiago, ele continua dizendo que porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida. A palavra lá, então, ela disse que quando eu persevero, eu gero, devido às dificuldades, gera em mim algumas experiências e essas experiências me fazem ser aprovado, me fazem conquistar aquilo que foi garantido anteriormente, né? E por quê, irmãos? Porque a palavra esperança, eu gosto muito de um videozinho do Cortella, que ele diz a diferença entre o que é esperar e o que é esperançar. Esperar, irmão, o que é esperar? Esperar é eu estar aqui num ponto de ônibus, por exemplo, eu estou aqui esperando o ônibus. Estou aqui esperando o ônibus. Agora, o que o Cortella disse lá sobre o que é esperançar? Esperançar é muito mais do que simplesmente esperar. Esperançar eu tenho convicção de que o ônibus vem,
e por ter convicção de que o ônibus vem, eu estou aqui na certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza de que o ônibus vem, então eu não preciso ficar nervoso porque o ônibus vai atrasar, ou eu não preciso ficar nervoso porque essa cidade aqui, o ônibus não tem horário, eu não preciso ter esse temor e essa dificuldade. Quando eu tenho eu crio em mim o hábito de agir com o verbo esperançar, muito mais do que a certeza de que o ônibus vem, eu posso simplesmente descansar. Eu posso descansar. Por quê? E esse descansar não significa ficar aqui com a perna cruzada e batendo o pezinho. Jesus, será que esse ônibus vem? Será que esse ônibus... Não, meu irmão. É você seguir em frente, seguir o seu caminho. Por quê? O ônibus não chegou ainda? Não, mas então eu vou dando uns passinhos, eu vou seguir. Por quê? Eu vou ficar mofando aqui nesse ponto de ônibus? Não, eu posso seguir. O Senhor está comigo. E daqui a pouco o ônibus vem. E eu tenho convicção de que o ônibus vem. Então eu posso seguir o caminho porque o ônibus vem. Então isso que é esperançar. E quando nós vivemos uma vida em que essa esperança ela é real e não é uma esperança de esperar, se acontecer, se for acontecer, não, é uma esperança de que eu tenho convicção de que vai acontecer. E aí, irmãos, receberá o prêmio da coroa da vida. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Apocalipse, todo mundo tem medo, né? Eu também. Mas vamos abrir lá em Apocalipse 10. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Meus irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor, ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. A palavra de Deus, ela ainda diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, irmãos, o Senhor ele nos amou de uma maneira que não tem como explicar. O Senhor ele nos amou de uma maneira que não é esse amor que a gente conhece, que é o amor fraterno, que é o amor entre marido e mulher. Não, é um amor ágape, é o amor principal, é o primeiro amor. E esse amor ele foi suficiente para que, mesmo nós tendo pecado, mesmo o pecado tendo entrado na nossa vida, no coração do homem, ainda assim o Senhor deu o seu Filho. A palavra do Senhor ela diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E, meus irmãos, esse texto aqui, essa coroa da vida aqui que está sendo prometida aqui no capítulo de Tiago, essa coroa da vida é essa bênção, é essa vitória, é essa certeza que, mesmo na prova, mesmo na dificuldade, mesmo enfrentando aquilo que o homem, não pode resolver, o médico diz que não tem mais condição, o advogado diz que a sua causa está perdida, ainda assim, o Senhor ele diz que existe uma promessa de uma vida, de uma coroa. Irmão, já imaginou isso? Nós, pecadores como somos, nós, irmãos, dependentes e necessitados de Deus como somos, e ainda assim o Senhor quer nos dar uma coroa de vida. Por quê, irmãos? Porque um dia, através do pecado, nós somos destituídos da vida, e a vida, o homem que foi feito para viver, ele acabou tendo que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, o Senhor ele nos propôs uma vida eterna. Ele nos propôs uma coroa, e essa coroa ela vai nos ser dada como símbolo da nossa aprovação. Irmãos, quem faz um curso, quem faz uma capacitação, além de todo o conhecimento que ela quer ter, que ela vai adquirir, o que ela quer é aquele certificado no final, que diz ali que a instituição de ensino tal
confere ao fulano de tal, a você, ao Maicon, ao Rafael, à Cláudia e a você que está aí me ouvindo, confere a você o título de tananã, tananã, devido ao curso que foi feito. E é isso que a gente quer no final de um curso. E, meu irmão, eu te pergunto, no final da sua vida, qual é o título que você quer receber? Você vai receber um certificado, meu irmão, no final, que é o final dessa vida e dessa prova aqui que a gente está passando, meu irmão. E qual vai ser o certificado que você vai receber? Será que você já pensou nisso em algum momento? Qual é o certificado que eu vou receber? Vai ser um certificado de aprovação? É um certificado de aprovação daquilo que o Senhor ele planejou para a sua vida? Será que você já parou para pensar de tudo isso que você está vivendo? Senhor, é o que o Senhor quer para mim? É tudo isso mesmo? Minha esposa fala isso comigo toda hora. Ô, Maicon, você está correndo para lá e para cá. Você está indo para lá e para cá, e é isso aí que você quer para você. Meu irmão, o Senhor, Ele quer muito mais para você. A palavra do Senhor, ela diz que os sonhos e os planos do Senhor são muito maiores, são muito, muito maiores. E aí, às vezes, a gente está se contentando ali com uma gotinha, sendo que tem uma cachoeira que o Senhor quer derramar na sua vida, irmão. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14, que eu falei que a gente ia falar muito aqui de vários textos da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Então, só para contextualizar aqui, nós vamos ler esse texto de Filipenses, mas lá no texto de Tiago diz que receberá o prêmio da coroa da vida. Então, a coroa da vida foi essa promessa de que o Senhor ele nos daria vida, mesmo estar sobre nós um selo de morte. O pecado trouxe sobre o homem um selo de morte, mas o Senhor, através do amor dele sobre a minha e a sua vida, mas deixa eu melhorar primeiro. Não, o Senhor ele te amou do jeito que você está, do jeito que eu estou, ele me ama do jeito que eu estou, e ele diz que a gente vai receber um prêmio, né? Porque ele poderia dizer só receberá a coroa da vida, mas ele disse receberá o prêmio da coroa da vida. E aí lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: prossigo para o alvo, Paulo dizendo, né? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa aqui nessa hora. Esse prêmio, meu irmão, ele não é um prêmio que vai ser dado só lá no final. De acordo com esse texto que a gente leu aqui, Paulo diz que ele prossegue para o alvo. Ou seja, se ele prossegue para o alvo, ele está indo ainda, ele não chegou lá ainda, ele está a caminho desse alvo, ele está na direção do alvo, mas ele ainda não chegou. Mas ainda assim ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, ele está caminhando, ele está prosseguindo para o alvo, ele está mesmo na dificuldade, mesmo com o barco afundando, mesmo com a cobra mordendo a mão dele, mesmo com as dificuldades que ele passou, mesmo com tudo que ele sofreu, mesmo com a prisão, ainda assim ele diz que ele prosseguia, ele continuava, ele seguia e ele sabia, e a motivação para que ele pudesse prosseguir era qual? Era esse prêmio que ele ia receber. E meu irmão, quando a gente acorda de manhã, a gente tem uma oportunidade nova de prosseguir para esse alvo, de seguir para essa direção, de ter a certeza desse prêmio que vai vir sobre a nossa vida. Mas, meu irmão, aí então quer dizer que a minha motivação é o prêmio. Se esse prêmio para você for um carro, for uma moto, for uma bicicleta, for uma esposa, for um marido, está errado. Se esse prêmio foi isso, a gente não está no caminho certo, mas a palavra do Senhor ele diz que o prêmio de Paulo era eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus na sua vida, meu irmão? É isso que vai te fazer seguir, esse é o prêmio que o Senhor tem para a sua vida. E isso, meu irmão, isso tem que ser a coisa que mais arde no nosso coração. Isso tem que ser aquilo que mais nos motiva, meu irmão. Isso tem que ser a coisa que é mais interessante, mais importante na nossa vida, porque tudo passa. Tudo passa, meu irmão. Até a uva passa, né? Até a uva. Mas, meu irmão, o que o Senhor tem para a sua vida não vai passar, isso vai permanecer, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz isso, que
a palavra do Senhor, ela vai voltar vazia, ela sempre vai ter algo novo, ela sempre vai conduzir a gente a algum lugar, a algo maravilhoso. E aí, irmãos, para a gente finalizar isso aqui e mostrar essa parte aqui do capítulo de Tiago, a gente vai abrir lá em Romanos 8, 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque aí, irmão, você pode estar dizendo assim, mas Maicon, tudo bem, existe uma promessa, existe um prêmio, existe uma bênção, e aí você já recebeu essa promessa, de repente você já recebeu essa promessa, e você está até se questionando assim, Senhor, mas aonde que está essa bênção aí? O Senhor me prometeu, tem 10 anos, tem 15 anos, tem 20 anos, ou tem um ano, ou tem um dia que Deus prometeu alguma coisa para você. E eu tenho certeza, irmãos, às vezes você nem reconhece isso, mas às vezes sabe aquele sonho que tem aí no seu coração aí, que só você e Deus sabem, ou só você sabe, você não contou para ninguém. E a minha esposa, ela disse uma vez para mim que ela ficou maravilhada quando ela descobriu que até os sonhos que estão no coração dela foi o Senhor que colocou. Então, se Deus colocou aquele sonho ali, aquela vontade, é porque Deus colocou aquilo ali, Ele tem essa bênção para a sua vida. Então, irmão, quando você recebeu essa promessa aí, ou você tem esse sonho aí que está perdido, e você fala, puxa vida, eu já estou aí com meus 30 anos, 35 anos, 40 anos, 50 anos, e eu não recebi ainda isso aqui que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, que eu planejei, que eu quis. E aí o Maicon agora está falando que o Senhor é que colocou isso no meu coração, que absurdo é esse. Mas aí o texto e o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Não é 17 não, qual que é? 18. Vamos ver se você está ligado aí. 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, olha só isso, irmãos. Irmãos, isso aqui é aquela hora assim, já viu aquele louvor antigo? Não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor. Não sei cantar não, hein? Então, irmãos, não olhe a circunstância. O Senhor, Ele diz aqui que eu tenho por certo, olha só a certeza que o escritor de Romanos aqui, ele teve. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo, irmão, você está passando por um monte de dificuldade aí na sua casa, você está tendo dificuldade no seu trabalho, de repente você está desempregado, você perdeu o seu emprego porque a pandemia fez com que o local onde você trabalhava não estivesse funcionando e você está passando por essa luta, essa dificuldade. Ou às vezes um familiar seu aí foi diagnosticado com coronavírus e aí você está pensando assim, puxa, o mundo acabou agora. Porque todo lugar que você fala, você só vê morte, você só vê situação de tragédia e milhares de pessoas morrendo todo dia. E aí de repente você está vivendo essa situação e aí Paulo, o escritor aqui de Romanos, alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Lucas, mas tudo bem, não vamos entrar nessa seara. Mas, irmãos, ele tem essa certeza que essa aflição desse tempo aqui presente que a gente está, olha só como que a palavra de Deus ela é tão atual, apesar de tantos anos que ela foi escrita. Mas olha só, eu tenho por certo que todas essas aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, meu irmão. Que essa seja a sua motivação para você saber que essa aflição que eu estou passando aqui agora, ela é momentânea, ela é passageira, porque em mim e em você há de ser revelada uma glória, irmão, que a palavra do Senhor ela mostra e ela diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor ele diz que eu vim para que te dá vida e vida em abundância. Essa é a vida que o Senhor tem para você. Irmão, mas eu vejo a minha vida e eu vejo a vida do meu irmão e ele está vivendo com mais abundância do que eu. Não estou dizendo para você se comparar, irmão. E aí eu digo isso para mim mesmo. Quando a palavra do Senhor ela diz vida e vida em abundância, é a sua vida em abundância. Não é você comparar a vida do outro e ver, o outro é mais rico, o outro tem uma casa melhor, o outro tem um carro. Não.
é a vida abundante que você pode ter com o Senhor na simplicidade, na humildade, de você ter a convicção de que se eu ajoelhar aqui agora e começar a orar, o Senhor, não é qualquer um, não é o seu avô, o patriarca da casa, não é o prefeito da cidade, não, é o Senhor que abriu o Mar Vermelho, é o Senhor que fez promessas e que derramou o maná naquele momento que o povo no deserto precisava de algo para comer. É o mesmo Senhor que fez o cego enxergar, que fez o coxo andar. Esse mesmo Senhor que está na Bíblia, isso não é mentira, isso não é uma ficção, isso não é um texto que alguém inventou, não, irmão. Esse mesmo Senhor que está aqui na palavra do Senhor, Ele pode te ouvir. Você já pensou nisso? Irmão, Ele pode te ouvir, você pode falar com Ele, Ele pode te ouvir, Ele pode atender a sua necessidade, porque a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, Ele não atende, não é o meu desejo, mas é a minha necessidade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele supriria, segundo as suas riquezas, o Senhor supriria todas, não é só algumas, mas todas as minhas necessidades. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer suprir a sua necessidade nessa noite. Ele quer atender aquilo que você precisa e necessita, e não é aquilo que você deseja, porque o que você deseja, o Senhor, Ele vai te fazer conquistar, Ele vai te dar essa bênção, Ele vai te dar essa graça, essa bênção, essa alegria, de desfrutar disso que você deseja. Mas o Senhor, Ele quer suprir todas as suas necessidades, irmãos. A sua necessidade de hoje, de amanhã, a sua necessidade que às vezes você nem sabe que você tem, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe que você precisa disso. E se Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, o Senhor, Ele quer te dar uma bênção, Ele quer atender a sua necessidade no sentido de que, não, eu vou fazer essa minha filha, esse meu filho, vencer essa prova que ele está passando. Ah, mas eu não estou passando por prova nenhuma, tem alguma coisa errada. Porque a prova, ela é inerente do processo. Se você está se capacitando e se formando, e a gente tem que entender que a nossa vida aqui é passageira, é um curso, o curso aqui da nossa vida, a gente está fazendo um curso aqui que é muito rápido, irmãos. Pensa na humanidade, pensa nos milhares de anos que já ficaram para trás, e a nossa vida é o quê? A palavra do Senhor, ela diz que a vida é um... Deixa eu ver se eu consigo fazer. É um sopro, irmãos. E aí, irmãos, para a gente encaminhar para o final aqui já, eu queria só... Igreja pentecostal é assim, irmão. Quando o pastor, o ministrante, o palestrante, a pessoa que está falando, fala assim, para me encaminhar para o final ainda está faltando mais da metade, mas fiquem calma aí. Mas, irmãos, eu como professor... quando eu estou lá dando as minhas aulas, eu vejo, irmãos, que existe um receio muito grande, pastor Rafael, existe um receio muito grande do aluno, do estudante, quando se fala em prova para ele. Toda vez que fala em prova, é aquele desespero, pelo amor de Deus, a prova é a prova. Mas o que eu queria discutir aqui com vocês? A prova, irmão, ela não tem por um objetivo punitivo. O objetivo da prova não é punir ninguém. O objetivo da prova não é te castigar, Deus está me castigando, não. O objetivo da prova é fazer com que você mesmo entenda ou reconheça aquele ensinamento que te foi passado. Te foi passado um ensinamento ali na sala de aula. Estou pensando na sala de aula, então. Foi passado um ensinamento que para o curso que você está fazendo, esse ensinamento vai ser importante. Então, nós estamos fazendo um curso, que é o curso da nossa vida com o Senhor. Essa nossa vida aqui, ela é passageira e é um curso que eu estou fazendo. É um curso onde eu vivo a presença do Senhor. Eu vivo ou não aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Porque eu fui criatura do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu o Senhor, você se tornou de criatura, você virou filho. E como filho, agora você vai viver esse crescimento, essa criação aí na presença do Senhor, que é aquele processo de santidade que a gente já conhece. Mas, irmãos, então, lá na minha sala de aula, então...
A prova ela tem um objetivo o quê? O objetivo de mostrar para mim como aluno se eu conseguir aprender aquilo que me foi ensinado, aquilo que me foi passado. E aí, irmãos, a prova aqui no Senhor também ela tem esse mesmo objetivo. O Senhor, durante 40 anos, ele ensinou o povo no deserto. E aí a gente vai abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 8. A gente vai ver, tá vendo que a gente está lendo muita coisa na Bíblia aqui, irmãos, hoje. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 e 2. E aí, então, aqui eu estou falando da prova, né? A prova, ela não tem um objetivo punitivo. Ela tem o objetivo de te fazer reconhecer aquele entendimento que te foi ensinado, para ver se você pode ser aprovado naquilo que te foi ensinado. E aí a palavra do Senhor, ela diz assim, no Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 e 2. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Ou seja, o Senhor ele deu uma série de ensinamentos, ele mostrou uma série de regras e de formas e de condutas que nós deveríamos seguir e viver. E aí no versículo 2 ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, ou seja, já tinha ali 40 anos que eles estavam ali no deserto. E aí, para te humilhar e te tentar, em algumas versões, e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Então, irmãos, o Senhor, ele permitiu e ele nos provou ali naquele deserto, ele provou esse povo aqui, que é o povo de Israel. O povo de Israel, ele recebeu uma promessa, e essa promessa dizia que eles iriam sair daquele cativeiro que era o Egito. Você que não conhece esse texto, vai lá em Gênesis e come isso lá, engole esse texto, porque esse texto é maravilhoso. E aí o povo de Israel, ele ficou cativo no Egito por mais de 400 anos, e vários anos ele ficou ali cativo, subordinado ao reinado do faraó. E o Senhor, um determinado momento, ele dá uma promessa de que o povo ele poderia sair daquele lugar e ele iria para uma terra que mana leite e mel. E tinha uma promessa, então, e aí você também tem a sua promessa, mas então tinha uma promessa para esse povo de que eles iriam para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra que fosse fértil, produtiva, e eles iriam conquistar. Mas aí, irmãos, uma terra que era bem próxima, bem fácil de se chegar, e você sabe, lá tem aquele texto maravilhoso do Senhor abrindo o Mar Vermelho, né, que o Senhor faz aquele grande milagre ali na vida do povo de Israel. O que é maravilhoso para aqueles que não acreditam tanto, o que é maravilhoso é que muitos acreditam que foi um fenômeno da natureza e que o mar tinha ali a maré baixou e o povo conseguiu passar ali com a água mais ou menos no tornozelo, né? Muitos pensam assim. Tudo bem, aí até uma piadinha que eles falam na internet é maravilhoso. Tá, tudo bem. Então, se o povo passou, se isso foi um fato da natureza, tudo bem, excelente. Agora, o que é maravilhoso é pensar como que os cavalos de Faraó morreram afogados na água passando por aqui, né? Porque a palavra do Senhor diz que enquanto o povo de Israel passou com o pé enxuto, o mar depois ele fechou de novo e os cavalos e todo o exército de Faraó foi submerso, eles morreram tudo afogado ali naquele deserto. Então é maravilhoso como que, se foi algo da natureza, como que pode esses cavalos aí terem afogado e terem morrido daquela maneira. O Senhor é maravilhoso, ele quis mostrar ali o amor que ele tem pelo seu povo. E você hoje, irmão, através de Jesus Cristo, você se tornou esse povo, e ele te ama, ele quer te dar uma grande bênção. Mas aqui, irmãos, então, no livro aqui de Deuteronômio, a gente vê que o Senhor, ele permitiu que todas essas coisas acontecessem. Então o Senhor, ele permitiu, e te livrarás, no 8:2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o Senhor, ele permitiu essa prova, porque simplesmente eles poderiam chegar, né? Atravessou o Mar Vermelho e chegaram à Terra Prometida. Demorou 40 anos, irmãos. 40 anos, e eles tendo que andar naquele deserto. E esses 40 anos foram 40 anos de prova.
40 anos onde eles tiveram ali, e o que é interessante, apesar da prova, não faltou roupa para eles vestirem, apesar da prova, não faltou alimento para eles comerem, apesar da prova, não faltou sandália para eles calçarem, irmãos. Isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele guardou e Ele cuidou de cada necessidade que o povo de Israel tinha. Então o Senhor permitiu aquela prova, o Senhor permitiu aquela dificuldade, com qual objetivo? De conhecer, olha o que diz o finalzinho, para saber o que estava no teu coração. Meu irmão, o que está no seu coração? O que está no seu coração? O que te motiva a estar na presença do Senhor? É o que te faz viver na presença do Senhor? É o que te faz... Maicon, eu não sei, sabia? Minha família que sempre esteve na presença do Senhor, e aí eu estou aqui. Meu irmão, eu te convido para que você tenha uma experiência com o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite para que você possa ter uma experiência com o Senhor. E aí, irmãos, eu queria contar uma história aqui muito, muito rápida, e agora sim, para a gente finalizar. Meus irmãos, um certo momento, na palavra do Senhor, um homem ele recebeu uma prova grandiosa. Esse texto, depois você vai ler lá na sua casa, mas está lá em Gênesis capítulo 22. No livro de Gênesis capítulo 22, o Senhor põe à prova Abraão. Abraão é o patriarca, né? Abraão foi conhecido como amigo de Deus. E aí, irmãos, Abraão ele foi posto à prova porque Abraão ele já era um homem de idade, ele não tinha filhos, e o Senhor prometeu um filho para Sara, sua esposa, e eles tiveram um filho. E, irmãos, em um determinado momento, o Senhor pede esse filho a Abraão, que ele entregasse esse filho, que ele devia paparicar, devia ser aquele paizão, e o Senhor ele pediu o filho de Abraão. Irmãos, nos tempos de hoje a gente não vai conseguir entender isso, né? E por isso que a gente tem que contextualizar, né? Mas, irmãos, a verdade é que o Senhor ele pediu o filho de Abraão. E aí, irmãos, Abraão se sentiu ali naquela prova, né? Mas o que é interessante é que Abraão, se você ler o texto, em um determinado momento, a palavra do Senhor diz que quando eles estavam se aproximando do local onde o Senhor tinha pedido para que aquele processo, aquilo acontecesse, o texto diz que Abraão diz assim para os servos que estavam com ele: vocês fiquem aqui, porque nós iremos, falando dele, Abraão, e do filho Isaque, nós iremos, e aí o texto diz assim, e voltaremos. E, irmãos, interessante, porque se era para entregar o filho, né? Ele devia dizer assim, não, iremos e voltarei, porque o filho ia ficar. Irmãos, existia ali uma experiência. Existia ali por parte de Abraão uma experiência, porque ele perseverou em tantas coisas com o Senhor. E existia ali uma experiência de que se o Senhor estava pedindo aquilo ali, algo de extraordinário iria acontecer. E, irmãos, em determinado momento, Isaque pergunta: papai, mas está aqui a lenha, está aqui todos os suprimentos que são necessários, mas onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro, né? E aí, eu imagino o coração de Abraão. Eu não tenho filhos, mas eu imagino o coração de Abraão naquela hora. E a palavra do Senhor diz que quando ele iria imolar o seu filho, a palavra do Senhor ela diz isso, e você vai ler lá em Gênesis capítulo 22, a palavra do Senhor diz que quando ele iria imolar o seu filho, um brado veio e disse: Abraão. E esse brado, ele diz que ele não precisava fazer mais aquilo, porque existia, estava preso, irmão, estava preso ali num cantinho, um cordeiro, estava ali prontinho, separado, para que ele pudesse ser imolado no lugar de Isaque, o seu filho. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que
Abraão ali, ele demonstrou, e ele mostrou isso aqui que o livro de Deuteronômio disse, quando ele disse que a prova, ela tem por objetivo mostrar se eu e você, se nós realmente amamos o Senhor e nós guardamos e aprendemos aquilo que o Senhor nos ensinou durante toda a nossa vida. E aí a palavra, ela diz isso, que lá no livro de Gênesis, ela diz que o cordeiro estava disponível e ele podia realmente fazer aquilo que ele falou lá com os servos: iremos e voltaremos. E aí ele voltou, porque no lugar do filho ele pôde entregar aquele cordeiro que o Senhor tinha preparado. Meus irmãos, foi uma grande prova que Abraão passou, e talvez você esteja passando hoje por uma grande prova, mas eu quero te dizer que o cordeiro, ele está logo ali. Eu quero te dizer, irmãos, que talvez aquela foi uma das maiores provas que o homem poderia passar. E uma vez eu ouvi uma pregação que dizia o seguinte, que o Senhor, ele nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto, tanto. O amor dele pela minha vida, pela sua vida é tão grande, que o maior sacrifício que o homem poderia fazer, que era sacrificar o seu próprio filho, o Senhor, por nos amar de maneira sobrenatural, ele não permitiu que o homem assim o fizesse. Ele se colocou no nosso lugar. O Senhor, profeticamente ali naquele texto, ele estava dizendo assim: não precisa você se sacrificar. O meu filho, o meu cordeiro, eu vou fazer isso no seu lugar. E ao invés de Abraão sacrificar o seu filho, porque ali Abraão estava tipificando o próprio Deus, e Isaac, o próprio Jesus, porque naquele momento o que aconteceu é que o Senhor, ele estava mostrando que um dia, em um determinado momento, Deus, ele iria pegar o seu filho. E ele não deixou que o homem fizesse isso, o homem Abraão fizesse isso. Mas ele, como Deus, ele fez. Então, irmãos, eu quero te dizer que se a sua prova está muito grande, eu queria te dizer que o cordeiro, ele está logo ali. Aquilo que vai ser sacrificado, aquilo que vai passar pela dificuldade, o Senhor, ele vai prover. O Senhor, meu irmão, eu quero te dizer que ele já proveu. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si toda dor. Que o Senhor Jesus, ele já levou sobre si toda doença, toda enfermidade. O Senhor ali na cruz, ele pagou o preço que era para que eu e você pagasse. E, irmãos, se você tiver convicção disso, se você tiver certeza disso, eu creio, irmãos, que a sua motivação para acordar amanhã, mesmo num feriado como vai ser diferente. Talvez você está dizendo: minha luta está muito difícil, está muito complicada, eu não estou conseguindo vencer, eu não vejo saída. Irmãos, o cordeiro, ele está logo ali, e ele está preso numa moita. Eu vi uma pregação uma vez: que cordeiro que se prende numa moita? Como assim o cordeiro vive aí solto, ele vai se prender numa moita? O Senhor prendeu aquele cordeiro para mim e para você. O Senhor, ele deu o filho, e a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele é como um cordeiro. Ele foi como um cordeiro para o matadouro. E ele passou, e ele sofreu tudo aquilo, irmãos. Aquela cruz lá que você vê no filme do Mel Gibson, né? Aqueles filmes lá de crucificação de Jesus, o mais chocante é o filme do Mel Gibson lá. Aquela cruz, irmão, ela não é fictícia, não. O Senhor, aquilo ali é real. E ele pagou um preço por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida. Vida, 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 vida. É isso que o Senhor quer. Não é para a gente ficar aí, olhando a circunstância. Não olhe a circunstância, meu irmão. Não olhe a dificuldade. Não olhe para o problema e não pense assim: Senhor, né, aquilo que já é um jargão antigo. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o problema o tamanho do Deus que você serve, meu irmão. O Senhor, ele quer te dar essa promessa, ele quer cumprir isso na sua vida, ele já decretou a sua vitória. A questão é você receber isso ou não. Os anjos, eles já foram ordenados para te dar uma bênção. A ordem para os anjos de derramar uma bênção sobre a sua vida já foi dada. A questão é: eu vou receber ou não? Esses 40 anos aqui do povo do deserto, é quanto tempo que vai demorar para a gente chegar lá naquela terra prometida? E aí, irmãos, para finalizar agora de verdade, pastor Rafael, são 8:50. Irmãos, em um certo momento,
Pedro ele foi tentado, ele foi provado. O Senhor fez 3 perguntas para Pedro, como se fosse uma prova oral. Aluno tem medo danado de prova oral. Pedro, lá no livro de João, capítulo 21, a partir do verso 15, Pedro ele teve uma prova oral. O Senhor diz assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A resposta do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. A resposta: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez o Senhor pergunta, e na terceira vez ele se lembra da provação, né? Que o Senhor já tinha dito que ele, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia negar o Senhor 3 vezes. Então, irmãos, ele faz a pergunta mais uma vez, e aí Pedro entristecido, Pedro já com seu coração arrependido de tudo aquilo que ele se lembrou, e mais uma vez ele responde: ah, Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo te amar tanto como o Senhor merecia, mas o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu te amo. E aí ele responde: então apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, o que eu quero te dizer com isso? O Senhor, na prova, na dificuldade, Ele, independente da situação que você tiver, se você perseverou, se você não perseverou, se você teve experiência, se você não teve experiências, de hoje em diante você pode passar a ter essas experiências. E Pedro teve várias experiências com o Senhor. E Pedro ali, no seu momento de comunhão com o Senhor, de reconciliação com o Senhor, Pedro teve uma oportunidade de ser aprovado. E essa aprovação ela se deu numa ordem que o Senhor deu. A ordem que o Senhor deu, diz que o Senhor deu foi: apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, é isso. Eu quero nessa noite aqui então dizer para você, meu irmão, que apesar da prova, apesar da dificuldade, apesar de tudo aquilo que você tem passado, o Senhor não quer te ver muado, quieto, escondido, não. Você que é líder de célula, não sei se tem célula, mas você que é líder de célula, você que trabalha com grupo de oração, você que tem um ministério, que toca bateria, que toca guitarra, que canta, você que sabe falar, você que pode conversar com seu amigo, seu vizinho sobre o Senhor, Ele não quer que você simplesmente fique paradinho aqui, ainda mais nessa pandemia. O Senhor quer ver você agindo. O Senhor quer ver você trabalhando. E talvez você está com dificuldade, irmão. A gente precisa se alimentar, e eu falo por mim aqui agora, nessa hora. Eu preciso me alimentar mais. Eu preciso comer mais, eu preciso me alimentar melhor, meu irmão. E a palavra do Senhor está cheia de alimento fresco para mim e para você.